Bueno, muy buenos días a Bom todos. dia a todos, bem-vindos mais uma vez a nosso curso de Wash, Agua, saneamiento e água, higiene. saneamento, higiene. Lo primero que queremos recordarles, O que por queremos favor, recordar-lhes é que como ya lo hemos vocês dicho possam mudar seu nome, como es fundamental dissemos ir anteriormente. al É Zoom, fundamental que vocês possam ir ao Zoom, na aplicação onde está o quadro com o nome de vocês. identificar E aí tres vocês vão puntos en la identificar três esquina de pontos arriba na de la esquina derecha. do canto Y direito, cuando clican e dice quando você faz clique nuevamente, ali, você pode mudar o nome, Bolivia, escriban Bolivia, los de principalmente os da Brasil, Bolívia escrevem Boulos, do Brasil, Brasil dizem Brá, com seu nome e sobrenome, o Haiti, o identificar Peru. porque Isso vai algunos trabajan en facilitar sus otros grupos de para poder trabajo. enviá-los aos seus grupos de Por otro trabalho. lado, E, queremos por outro recordarles lado, queremos que en lembrar-lhes esta que sesión nesta tenemos capacitação interpretación temos simultánea. interpretação simultânea. Entonces, trabajo en segunda Então, sesión esta segunda de sessão de capacidades governança, nacionales capacidades en agua, saneamiento e higiene. em água e Aquí saneamento rural. vemos dónde estamos. Vamos ver onde estamos? Estamos ya en el módulo Estamos 2, já no módulo 2, gobernanza. no Y módulo los de objetivos governança, de e os hoy son, objetivos do dia de primero, hoje que vamos a ser são: capaces de primeiro, definir seremos capazes de definir así o como sus conceito de 5 atributos. governança, assim como seus A 5 diseñar atributos. estrategias y aplicar Vamos herramientas desenhar para aumentar la estratégias, capacidad de respuesta, vamos uno de los aumentar a objetivos capacidade número de resposta 5, aqui fortalecimiento de e o capacidades, fortalecimento de capacidades, coordinación coordenação e intersetorial articulação intersetorial e y territorial. vamos a Além formular e disso, vamos implementar medidas formular e implementar de medidas para assegurar a transparencia, rendición de transparência, cuentas, a rendição de contas, a prestação de contas, en los participação e proyectos anticorrupção integrales nos de agua, projetos saneamiento e integrais de higiene. água, saneamento Como e siempre, higiene. vamos a Como comenzar con sempre, una vamos salutación y começar bienvenida, com con uma unos saudação e boas-vindas, conocimientos uma recoleção de básicos. conhecimentos prévios. Luego vamos a Vocês tener sabem que está no contenidos, Mentimer, na plataforma, os capacidades y conteúdos, e respuestas. depois Contaremos con la capacidades e participación respostas. Vamos del contar com a alcalde de San participação Salvador, do prefeito de São Salvador, do Cusco, Reinaldo Peru, Quispe. Reinaldo Quispe Además, Tupa. después de hablar de Além disso, depois de transparencia, falar de transparência e rendición y rendição anticorrupción, e prestação de contas, participação e anticorrupção, vamos trabalhar no nosso projeto do sesión curso, número 2, que es na sessão número análisis de 2, la que é o gobernanza análise da en governança dos agua, saneamiento e projetos higiene em rural. água, saneamento e higiene rural. E vamos Van a ter tener a herramientas para oportunidade conocerlas. de eleger Queremos erramentas. comentarles que la sesión de hoy es especialmente A sessão de hoje, requerida y además especialmente, é estamos requerida trabajando con e el tema de gostamos gobernanza. de trabalhar Como les comentamos la vez pasada, com tuvimos la oportunidad de governança. hacer entrevistas y un Tivemos análisis en oportunidade de diferentes fazer entrevistas, análises do países setor em y diferentes justamente la países, gobernanza salió como e una a de las áreas governança que foi requería uma mayor área énfasis en la que capacitación. teve a maior ênfase na Entonces, capacitação. Então, sabemos que la sabemos gobernanza que a es un governança é um tema tema difícil de difícil agarrar y por lo de, tanto de es tratar, nuestro e é o objetivo nosso de forma objetivo fazer da forma práctica. mais Y hoy estaremos prática. E hablando hoje vamos de falar sobre técnicas que van a ferramentas que implementar. vocês ¿Qué vão se refiere poder a eso? ¿No? Porque en conhecer agua a para nivel poder, local, a nivel de intervenciones, poder entender a tenemos nível local e intervenções para que possa haver uma lo boa primero que vamos governança. a hacer es Então, o primeiro que vamos preguntarnos, fazer, por e vou favor, pedir a todos que nos ¿qué es para digam ustedes la que é gobernanza? para vocês Cuando a hablamos de buena governança. gobernanza, de Quando gobernanza falamos de boa ética, ¿qué governança, significa? o que Y para eso significa les voy a pedir isso? a todos E que para por isso, favor eu vou pedir a miren todos su que menú de la vocês vão izquierda no seu menu da y en el esquerda, M2 abran el acordeón, van a olhem ver o M2, la abram sesión de hoy, e coloquem la sesión M2S2, que é a sessão de hoje, e aí vocês vão ver que aí gobernanza, estamos na seção bajen los governança, objetivos, los desçam os especialistas, objetivos, descarreguem el os material, especialistas, o todo material, todo o material de que hemos leitura que encontrado en nós diferentes idiomas. encontramos em Vamos a ver diferentes justamente línguas, donde e dice vão justamente aqui onde Bolivia, diz Mentimeter, Bolívia, Haití, Brasil, vamos a ver Haiti, Peru.
E esta vez temos um só Mentimeter para todos. E vamos pedir que aqui onde está o clique, vocês todos coloquem o clique e respondam que tem até 200 caracteres para resolver o que é a governança, tá certo? Então vamos lá, vamos dar uns minutos para que vocês possam identificar a seção M2S2 que está na área de módulos. Vocês possam descarregar o material e depois de todo o material, vocês vão encontrar o Mentimeter. Vocês dão um clique aqui, aparece o Mentimeter e vocês podem escrever aquilo que vocês acham o que é a governança. 2 minutos. Muy bien. Ok. Tenemos ya una respuesta. Excelente respuesta. Excelente resposta, temos já uma. Los colegas Um dos nossos colegas em espanhol. escribirlo en francés y en portugués. Vocês podem escrever em francês, em português. Eu não sou políglota, mas Nuestros compañeros haitianos, temos aqui compañeros brasileños, nossos escriban su respuesta colegas. en su idioma. Cada um pode escrever na sua língua. Ah, muy bien. Una segunda Muito respuesta bem. también en Uma segunda resposta também em espanhol. Espero una en francés. Espero uma em francês, uma em português. Vamos lá? Ajá, tenemos ya una. Aqui temos uma, Gracias. aqui temos outra. Muy bien. Estamos obteniendo aquí. Estamos aqui. Bueno, voy a esperar un par de respuestas más. Espero una en francés. Invito a nuestros colegas haitianos a que nos Convido aos meus colegas haitianos a que possam escrever. Ok. Bueno, ¿qué respuestas tenemos? Que respostas temos dos nossos colegas de língua hispana, que a governança se refere sobretudo ao processo? Muito bem, processo mediante o qual as instituições públicas dirigem os assuntos públicos. Também diz a segunda pessoa que é o processo em que se decidem os assuntos de Estado, tá certo? Outra que diz que são as ações do governo para executar e decidir um espaço territorial excelente. E temos também as estratégias governamentais, institucionais, para a tomada de decisões que impactam as pessoas direta ou indiretamente. Excelente! E justamente, assim como dizem nossos colegas, segundo o Alto Comissionado das Nações Unidas dos Direitos Humanos, esse conceito de governança faz referência a esses processos, corretam as respostas, processos de governo, de instituições, procedimentos e práticas. E isso é chave, porque são essas práticas do dia a dia mediante as quais são decididos e regulados esses assuntos que se referem ao conjunto da sociedade. São as regras, as normas, os procedimentos, as formas de atuar na toma de decisões para alcançar os resultados como uma sociedade. Interessante que temos que saber que particularmente o setor de água é muito vulnerável para a governança. E isto é por várias razões. A dispersão das diversas agências. Um planifica, outro financia, outro executa, outro faz a monitoração. Então, isso faz com que tudo isso seja difícil poder juntar esses processos e tomar decisões públicas e privadas. Também, água e saneamento são temas complexos a nível técnico, e isto faz com que hajam oportunidades
e que existem práticas que não são consequentes com a governança. E uma má governança tem grandes consequências. As primeiras são os custos financeiros. Estima-se que as perdas pela má governança podem chegar entre 4 e 26%, e isto é só devido à corrupção. Isto traz como consequência custos sociais, porque se os serviços são ruins e a estrutura é má, isto afeta a saúde e o bem-estar das pessoas. Também existem custos ambientais, as águas vão aos ecossistemas e também estão os custos estruturais, porque as estruturas de má qualidade são deficientes, tem que estar aí arrumando e perde-se a produtividade econômica delas. E por isso é fundamental entender a governança no contexto da água. E justamente foi a organização, a OCVE, que define a governança da água como uma variedade de regras, práticas e processos políticos através dos quais se tomam e se implementam decisões. Então, de acordo a isto, quando há uma governança de água, tem que tomar em consideração os atores, mas também esses atores tomadores de decisão, eles têm que ter uma guia. E para potenciar essa governança, a OCDE publicou estes princípios de governança baseados em 3 dimensões em que elas mesmas se reforçam, que são a efetividade, eficiência, confiança e participação. E estes são os 12 princípios. O primeiro tem que estabelecer papéis e responsabilidades claros. Segundo, tem que ser em escalas apropriadas. Tem que ser nível local ou estatal, regional. Tem que haver uma coerência política das políticas da água com os outros setores, saúde, educação, ambiente. Tem que haver uma formação de capacidades, tem que fomentar a transparência através de dados e informação, tem que mobilizar recursos financeiros, tem que haver marcos regulatórios idôneos, promover uma governança inovadora, fomentar a integridade e a luta contra a corrupção. Tem que haver um envolvimento das partes interessadas, tem que contar com mecanismos para resolver conflitos e tem que haver uma contínua monitoração e uma avaliação. Tudo isto é bastante coisa, então o que podemos fazer nós, cada um de nós, quando formamos parte ou quando questionamos estes projetos de água, saneamento e higiene? A primeira coisa que propomos é simplificar. Vamos simplificar os atributos da governança e vamos usar os 5 atributos que ele propõe nos conceitos dos direitos humanos. Primeiro, capacidade de resposta. Segundo, transparência. Terceiro, prestação de contas. 4, anticorrupção. E 5, a participação. E vamos começar com as capacidades de resposta para isso eu vou convidar a Nancy Málaga, do Peru, para que nos dê uma introdução a essa capacidade de resposta e nos conte o que podemos fazer e quais são as estratégias. Muito bem. Este primeiro atributo da governança estabelece como ponto-chave a capacidade de resposta, referida às capacidades, habilidades operativas, estratégicas dos governos para, em princípio, identificar, entender e responder de maneira eficiente a estas necessidades e problemas da população. Esta capacidade inclui a identificação das reais necessidades da população. Isto implica usar ferramentas de diagnóstico, enquetes, plataformas de participação e capacidade de interpretar esses dados para
identificar os problemas prioritários. Também incluem a capacidade de empatia, porque não é só identificar necessidades, mas também temos que entender o contexto sociocultural das comunidades. Isto implica envolvimento das partes na toma de decisões, para poder projetar soluções apropriadas e sustentáveis. Assim mesmo, responder como Estado através de políticas, ações, mobilizações de recursos, para que um governo seja eficiente e possa responder a estas necessidades, deve basear as suas necessidades em demandas reais da população. Não tem que oferecer soluções estandarizadas. Aplicar o enfoque de demanda. Neste marco de capacidade de resposta, tem que assegurar que as ações dos governos e organizações não somente sejam rápidas e eficientes, mas também sejam pertinentes e adaptadas ao que a comunidade realmente precisa. Este enfoque garante que as respostas sejam sustentáveis e assim as comunidades envolvidas participam ativamente na toma de decisões e na implementação de soluções. Neste enfoque, a articulação intersetorial é primordial, como também o fortalecimento institucional local, junto com o fortalecimento de capacidades, são estratégias para fortalecer a capacidade de resposta, a fim de que possam ser ajustadas às demandas reais. Muito bem, vamos proceder, vamos desenvolver cada uma delas. A coordenação e a articulação intersetorial é uma estratégia que procura melhorar a eficiência e a efetividade das respostas em diferentes setores a nível de governo e podemos trabalhar isto facilitando a facilitação de respostas que respondem à coordenação e articulação dos setores vinculados, como são o setor saúde, educação, desenvolvimento, ambiente, e também entre os níveis do governo, nacional, regional, local, permitem chegar a acordos, por exemplo, com respeito à priorização de projetos no território, a planificação conjunta, metas para conseguir resultados de cobertura efetiva segundo os territórios priorizados, onde cada ator faz aportações com suas funções no marco de suas competências, e assim podemos ter um projeto integral sustentável. O setor precisa uma melhor cooperação e precisa alianças mais fortes, tanto entre governos, sócios-chaves, parceiros, setor privado e sociedades civis. Agora vamos ver como facilitar esses espaços de articulação. É útil considerar alguns lineamentos. Primeiro, ter objetivos claros. Ter uma expressão concreta e clara dos propósitos da articulação, que podem ser dados através de mesas, conselhos de coordenação, considerando sempre as competências, os papéis, as funções que correspondem a cada um dos atores participantes. Aqui é chave a liderança, um ator dinamizador e responsável da condução e resultados da articulação. Tem que contar com as competências setoriais, habilidades e também a legitimidade. A planificação, esta ferramenta é útil e orientadora para as ações, as responsabilidades, os cronogramas, os recursos que foram acordados previamente. Da comunicação, propiciar espaços de diálogo, de discussão, de intercâmbio de informação, experiências, de melhores práticas, e para isso podem ser empregadas estratégias como comunicação de revistas, fóruns.
a colaboração entre os atores que formam parte, que são alinhados e se complementam para responder os objetivos. É importante a formalização e a consolidação e legitimação. Quer dizer, o espaço conta com autoridade, reconhecimento e aceitação dos atores. E, finalmente, o balanço e o acompanhamento que são necessários para monitoramento e evolução das ações tomadas. Para isto, vamos oferecer como ferramenta uma plataforma. Neste caso, é o Conselho de Coordenação Local de Água e Saneamento e Higiene. Esta plataforma foi criada como meio de interação e coordenação entre os atores locais, que estão vinculados ao assunto de higiene. O município é quem lidera este espaço, logo os setores de saúde, educação, ambiente, desenvolvimento, organizações não governamentais, acadêmicas, sociedade civil, as comunidades organizadas e outros atores que tenham se identificado. O objetivo deste espaço é constituir uma instância construtiva, promotora e de concertação da água, saneamento e higiene, para que possam gerar propostas, emitir opiniões em assuntos vinculados a este setor. Os governos locais podem usar esta plataforma para recopilar informação sobre as necessidades da população. Isto assegura que essas decisões possam ser efetivadas. Esta instância tem capacidade de incidência para influenciar para a modificação nas políticas, priorizar investimentos onde seja preciso, segmento, vigilância das políticas, projetos, promover a prestação de contas. E como é um espaço de participação constante, as plataformas fortalecem o empoderamento. Sua estrutura organizativa é feita através de um comitê que assume a representação da organização, com os funcionários e diretamente vinculados ao setor. Conta com uma secretaria técnica e tem a seu cargo a responsabilidade de assumir a parte executiva da plataforma, cujo papel é facilitar a organização e, além disso, um comitê técnico que está integrado pelas áreas mais operativas que formam parte deste suporte operativo. Este conselho de coordenação tem que contar com um plano de ação como ferramenta necessária, onde se estabelecem os objetivos claros, determinam os compromissos e responsabilidades, como também recursos, cronogramas, em função aos acordos que tenham sido tomados. As atividades que se priorizam para um ano durante o seu plano de ação, por exemplo, é a promoção e organização de espaços para diálogo político em torno às eleições que são próximas, a fim de fazer incidência e promover o tema de saúde, higiene e abastecimento de água, onde os políticos mostram uma maior abertura e a sua disposição sobre o tema. A outra atividade é desenvolver encontros de organizações comunitárias, intercâmbios, experiências de boas práticas, organizar concursos destas organizações comunitárias para premiar as organizações mais destacadas em função a indicadores chaves de organização, relatórios sobre a qualidade da água, eficiência operacional nos sistemas, também desenvolver eventos, fóruns, seminários, estágios, treinamentos
e contar com um instrumento que possa difundir suas conquistas, aprendizados e através de revistas, boletins e outros meios, como elementos-chave para que isto possa para que isto tenha sustentabilidade e possa haver mudanças de governo, tem que apontar a institucionalização e tem que ser autônomo e ter independência da agenda política, o empoderamento de seus integrantes e liderança. Esta plataforma se constitui numa fortaleza a nível local. E agora vamos ver a segunda estratégia. A capacidade de resposta, que é o fortalecimento da institucionalidade local, que consiste em dotar as instituições e os atores chaves de suas habilidades, conhecimentos, também a essas necessidades. No marco de suas competências. Este processo é centrado em consolidar a institucionalidade local mediante o desenvolvimento de estruturas de governança mais fortes. Agora vamos apresentar um município com estas fortalezas. O município, como é um governo local e está mais próximo à população, conhece de melhor maneira as fortalezas, as potencialidades da sua população rural. Então, com uma área especializada, uma área fortalecida, uma instância criada para a prestação dos serviços de saneamento rural. Efetivamente, esta instância criada para a prestação de serviços de saneamento deve ter algumas fortalezas. Entre elas, temos a constituição de uma área especializada com diferentes denominações, mas, por sua vez, conta com instrumentos administrativos, legais e orçamento necessário para cumprir adequadamente com as funções. Da mesma maneira, esses recursos financeiros devem ser destinados para a prestação de serviços e saneamento, através de brindar assistência técnica, acompanhamento, assessoramento às organizações rurais, para assessorar a sua organização e a cooperação e poder manter os serviços. E devem contar com instrumentos para poder fazer monitoramento, avaliação e qualidade dos serviços, ajustes necessários onde seja preciso. Uma fortaleza de uma instância local é a sua capacidade de articulação, de convocar os setores locais vinculados ao assunto, setor saúde, que aporta com a vigilância da qualidade da água, que vê a qualidade dos serviços, o setor de educação, que aporta através da população escolar, com a adoção de melhores práticas de higiene para a redução de doenças. Estão os outros setores que podem aportar e suportar estas fortalezas. Também vamos desenvolver a certificação dos atores, basicamente como uma estratégia, como um componente da capacidade de resposta, o processo educativo a curto prazo, sistemático, vai nos permitir o fortalecimento da institucionalidade local
que ele possa ficar mais robusto, a fim de que os participantes possam adquirir conhecimentos e que também possam desenvolver habilidades e competências certificadas. Isto vai permitir responder de maneira eficaz às demandas. Sabemos que persistem problemas identificados durante o ciclo dos governos, basicamente respeito à planificação e formulação de estudos, desenhos, projetos de baixa qualidade, dificuldades na fase de pós-projeto, que, que se veem bem quando começam a haver deterioração, as dificuldades para recuperar os custos do serviço, o fortalecimento de capacidades como um processo permanente, gera um círculo virtuoso que, por um lado, melhora a qualidade de projetos, desde a elaboração do projeto e um diagnóstico participativo da localidade. Com o manejo adequado de estratégias, metodologia idôneas para poder realizar esse projeto, por exemplo, metodologias andralógicas que facilita a participação protagônica. A comunidade se organiza e fortalece para administrar os serviços de liderança, a comunidade com esses processos de capacitação, neste marco do círculo virtuoso, assume a operação, manutenção adequada, valoriza os serviços, expressada no pago oportuno da tarifa ou taxa que corresponda. As instâncias responsáveis podem cumprir satisfatoriamente suas funções, desenvolvem ferramentas e o pessoal tem estabilidade laboral como resposta ao bom desempenho e aos resultados evidenciados. Estes processos dão suporte para poder conseguir que os projetos de qualidade sejam feitos. Estamos falando da capacitação e da educação e certificação. Agora, vamos propor vamos pôr à sua disposição uma estratégia integral dessa capacidade de resposta para fortalecer a capacidade de resposta de água, saneamento e higiene, que abarca todo o ciclo de capacidades, desde a identificação das necessidades até a avaliação e sustentabilidade, partindo pelo diagnóstico de necessidades e brechas, para poder fazer um projeto efetivo, é necessário identificar os papéis dos atores em cada nível do governo. Pode ser adaptado os programas de formação às necessidades específicas de cada ator, assegurando que as brechas de competência sejam cobertas adequadamente. Também é importante a priorização de áreas de capacitação ao longo da cadeia, desde a planificação até a avaliação, a incorporação de enfoques técnico, social, ambiental, de participação e sustentabilidade de todos estes setores. Não basta com responder de forma técnica, mas sim é necessário considerar componentes, fatores sociais, ambientais, de sustentabilidade. Também o desenvolvimento de estratégias metodológicas segundo características do público objetivo, metodologias flexíveis que se ajustem às características dos atores locais. Tudo isto ajuda a melhorar a disposição dos participantes para que possam capacitar-se e aplicar estes conhecimentos em situações reais. A implementação de uma estrutura bem organizada assegura que a capacitação possa levar-se a cabo de uma forma coerente. E, por outro lado, a certificação formal e a avaliação contínua permitem garantir que os atores capacitados
tenham as competências necessárias para agir de maneira efetiva perante qualquer desafio. Também o fomento da sustentabilidade e da escalabilidade através de convênios com instituições acadêmicas podem ajudar a que os programas de capacitação possam ser levados a tempo e que se ampliem a outros territórios, criando uma base sólida de atores capacitados com níveis diferentes, sendo locais, regionais e possam medir o impacto destas capacitações, que será importante para qualificar o desempenho dos atores e dos participantes, ajustar estratégias para assegurar que os atores locais estejam continuamente melhorando suas capacidades. Também é importante a criação de um banco de dados dos participantes numa capacitação, dos certificados daqueles que tenham sido certificados, para que sempre possam contar com atores certificados, e isso também serve como um incentivo para profissionais e técnicos do setor. Em resumo, desenvolver competências é chave. Institucionalizar a capacitação e certificar os atores locais cria um sistema com capacidades de responder adequadamente às demandas e aos desafios da população. Assegura as intervenções oportunas, pertinentes e sustentáveis. Muito bem, agora vamos ter um espaço e aqui vamos ter o prazer de contar e vamos falar de uma experiência de gestão de água, saneamento em uma localidade rural, onde foram implementadas estas estratégias. Reinaldo, quem exerceu a importante função no distrito de São Salvador, no Peru. Adiante. Bem-vindo. Bom dia, vou desculpar a situação, mas aqui nós temos aqui uma mesa técnica com o governo regional de Cusco com respeito da projeto de carretera e eu sou diretor municipal, mas eu vou apresentar e agradeço muito a me apresentar nesse importante evento de pessoas tão entendidas na área de saneamento. Eu vou fazer uma pequena apresentação com respeito do me tocou ser alcalde, prefeito. Então, Salvador é um distrito que está localizado na província de Calca, na região, o departamento de Cusco, no Peru. E temos uma população de 7.492 habitantes, dos quais 20% está localizado na população do distrito capital e 80% são nas 12 comunidades campesinas, rurais. Temos um problema na próxima gráfica. Temos um sistema de água e saneamento que são totalmente desastrosos, são precários e já praticamente não servem. Crianças que função para levar água e em muitas ocasiões iam para e não encontravam água e a família se dedicava dessa maneira a acumular água e começando na higiene, na próxima apresentação você vai poder ver os problemas ali. Temos um sistema de saneamento que construía o Estado peruano para as comunidades, mas na verdade não servia dentro do interior da vivenda, como vocês veem, era uma higiene terrível e os animais junto com as pessoas humanas compartilham dormitório na cozinha e os animais o mesmo espaço. Então, esses eram os problemas que nós temos encontrado em 2002, 2003, quando éramos prefeitos, e tivemos que implementar, então, uma estratégias para poder atender essas necessidades em água, em saneamento e na necessidade interna e externa, eh, no qual nós tínhamos que contar com o apoio da cooperação, reestruturamos a organização de tal maneira
E nós incorporamos a produção de uma oficina dedicada à água e saneamento. Então, fizemos que essa escritório tenha uma planificação operativa ou tenha um plano de trabalho anual e é revisado permanentemente. Temos conseguido articular e a concertação através de comunais que a lei orgânica dos municipais permitem, no qual nós temos feito que participe o setor de saúde, as ONGs, e para poder enfrentar essa problemática. Para nós, a vontade política tem sido fundamental para poder fazer, digamos, marcar uma diferença para poder gestionar financiamento de fora e também da cooperação e da própria comunidade. É um tema fundamental que consideramos que também faz parte da vontade política é poder cumprir com os compromissos que se adoptam dentro do espaço de concentração. Além disso, adotamos uma estratégia de aconselhamento integral que, como governo e como municipal, nós não tínhamos antes. Então, temos adotado uma estratégia que agora já se encontrava da cooperação suíça e nós agregamos a intervenção como ter as melhores moradias que organizavam da melhor maneira seus banhos, seus banheiros e as latrinas. Então, a municipalidade, nessa época, não tinha recurso, o orçamento era US$ 171.000, 175 mil soles por ano, e realmente não abastecia. Então, tivemos que apalancar recursos da própria comunidade, da cooperação suíça, do governo regional, do Ministério de Moradia, para poder satisfazer a, para saneamento dentro das comunidades. E também, eh, cada certo tempo, fazíamos uma sistematização de trabalho em documentos e fazíamos a redição de as despesas, frequentemente transparentando a nossa gestão. Para quê? Para poder ter confiança, legitimidade e gerar uma sociedade de paz e que tenha governabilidade. Próximo. Então, na vida prática são essas. Que a própria comunidade ser a própria que constrói porta e na infraestrutura e também no traslado de materiais. Nós temos que levar 1 a 2 horas da estrada até nessa imagem vocês veem na parte esquerda, lá embaixo, estamos construindo sua própria latrina, porque nós tínhamos para fazer toda uma infraestrutura, basicamente se negava a fazer alguma coisa e um estaleiro, mas na família fazia via concurso comestível dos próprios, vindo lá direito, nós podemos ver as bateias, na parte técnica se eles dá e eles se comportavam na parte operativa em mão de obra não qualificada. Então aqui nós também podemos ver a participação da comunidade em capacitações de reconhecimento do seu sistema, nós particularmente, no caso das autoridades, de maneira a verificar, por dizer assim, uma ideia clara de como está e os engenheiros faziam da estado da linha de avanço. A próxima diapositiva. Outra estratégia da implementação era a capacitação para as organizações descomunais para poder começar a tinha que graficar o sistema de água e saneamento uma vez era concluído. Então, antes da conclusão e depois da conclusão. Então, aqui vemos uma mulher líder que está expondo a seu reservatório de água e a funcionalidade. E aqui na parte direita nós podemos ver a responsabilidade de ter uma palestra e as capacitações são permanentes para os operadores dos sistemas na administração da Caixa Fria. Na próxima, por favor. Então, não só vemos água e saneamento, mas também, quando nós terminamos a obra, vemos que a latrina é muito bonita, cheia de pintura, com materiais da região, mas vindo por fora, a moradia estava numa situação crítica, era um caos. Era total. Então, em que nós vemos começar a prover
que de concursos e com prêmios, estimulamos, eles começavam a fazer as melhoras nas tecnologias, utilizando ah, com, com as pinturas, também são pinturas naturais, que eles identificaram. Próximo, por favor. Então, nessa estratégia, nós temos, então, o governo local, a nossa municipalidade, trabalhando de maneira concertada, fazendo participação da sociedade, a governo regional, as instituições educativas do nosso distrito, ao setor saúde, também fazendo a vigilância da água e também, fundamentalmente, vendo a organização comunal, no nosso caso, da RAS, que é capacitar e tem tudo o necessário, todas as ferramentas de gestão, até o local para administração de água e a prestação de comunidade e dedicado ao trabalho participativo. Próximo, por favor. E dentro dessa aqui, nós podemos ver a estratégia que foi implementada. Nós temos dois temas principais, água e saneamento. Um é a parte de infraestrutura e componente social. No componente de infraestrutura, deverá levar água que seja com saúde, tenha banheiros dignos de não serviam e mudar isso e também fazer que a organização comunal tome conta de fazer o esparcimento dos sólidos ser feito trabalhar de forma consistente na promoção da educação e educação sanitária para um bom uso da água e um bom uso dos seus banheiros e também para que possam ter higiene dentro do interior da moradia. E dentro dessa estratégia tem sido fundamental a organização comunal como prestadora de serviços, o setor saúde vigilando também a qualidade da água, o setor educação, vendo que na comunidade educativa se promociona a higiene e também a importância da água. E da municipalidade, através da área técnica municipal, articulando e concertando com todos os meios. Então, próximo, por favor. Então, como resultados, nós vemos então de que a comunidade tem ou contava ou tinha uma infraestrutura adequada, o sistema de captação de condução e da própria moradia com as bateias, banheiros, e a comunidade em si, com a sua participação, tem implementado ah, naturais existentes, como vocês podem ver, através de concursos. A melhor família, que fazia de melhor maneira seus serviços de higiene, se recebia um prêmio. Assim fazia, né? Seja, desempenhava, eles recebiam um prêmio, uma qualificação por porcentagem, próxima diapositiva. De igual maneira, nós vemos que a moradia já interior já organizada, e não só isso, mas também já o manejo, a administração adequada, digamos, assim, dos resíduos sólidos na comunidade. Próximo, por favor. Uma vez que a comunidade já, digamos assim, assimilou a necessidade de ter higiene dentro da sua moradia, mudou os animais também a outro lugar, no curral. Como vocês podem ver, as mascotas têm a necessidade de também ter a necessidade de uma ser acondicionada e de igual maneira com concursos também, eles fizeram seus próprios galpões, seus próprios cortiços. Então, especialmente, tem começado a, digamos assim, a morar de uma melhor maneira, num ambiente mais saudável, numa moradia que seja mais aconchegante e digna para a pessoa humana. Bom, então a comunidade até tem recuperado sua autoestima e começaram a recolher, a recuperar, digamos assim, os tecidos ancestrais, os tecidos andinos que estavam se perdendo e ofertar os produtos que eles tinham, já insertando do turismo vivencial comunitário, tem se adotado, acondicionado os dormitórios para o imersionismo de diversidade. A comunidade oferece seus produtos produzidos dentro da comunidade para o turismo que chega nas comunidades. Então já temos uma pessoas que já estão com melhor autoestima, pessoas que no momento não queriam que nem visitem a sua casa,
Agora eles recebem com orgulho, eles dizem, vem na minha moradia, vem na minha casa, me visita. Próximo. Como resultado, quantitativos, eu posso mostrar que no ano 2003, de 10% que se contava de licitações, digamos, não desejável, para o ano 2014 chegamos a coberturar em água a 100% e 90%. A próxima. E também, como impacto, nós temos logrado reduzir a desnutrição crônica do ano 2005, que estava em 31%, a 2014 está em 25%. Então, nós, basicamente, quero dizer, em resumo, e temos tratado e tentado atender as necessidades e as demandas da população de água e saneamento e de um lugar digno para morar e planificando, sendo transparente e fazendo a rendição de contas e também articulando voluntades para apalancar os recursos das nossas localidades por escassez de recursos que nós tínhamos e que 71 mil dólares por ano eram praticamente nessa época seria insignificantes para poder atender tanta necessidade. Mas que a necessidade não seja somente água, saneamento e moradia, mas também está em transporte, educação. Basicamente, os governos locais no Peru já aparecemos hoje em dia, o Estado que atende todos os setores e demanda a sociedade. Então, em resumo, eu quero compartilhar isso com vocês para a próxima, dizer que algumas lições aprendidas, temos, por exemplo, como coisas pendentes, melhorar a gestão comunitária e a sustentabilidade dos sistemas de água, saneamento e higiene da nossa comunidade, sempre, e permanentemente dando assistência técnica, capacitação, assessoramento das áreas técnicas das organizações comunitárias, porque muitas vezes muda diretores e tem novas pessoas que não conhecem muitas vezes desde o interior a funcionalidade da organização comunal para poder fazer a prestação de água e serviços de canteiro, fazer o saneamento da parte e também continuam crescendo e também melhorando nas condições de vida e também da estrutura. Além disso, de ter logrado essa cobertura de água e saneamento, mas essas infraestruturas agora, há quase uns 20 anos, requerem uma renovação e uma melhora necessária e respectiva. E como lições aprendidas, eu posso dizer o seguinte: se o governo local e municipalidade está convencida, pensada se o rédito social de invertir água e saneamento rural, então eu considero que é uma prioridade na agenda do governo. Por outro lado, se a municipalidade não tem recursos suficientes para água e saneamento, então isso não é um impedimento, eu acho que gerando vontades e articulando os setores do Estado, tanto o governo regional, o Ministério de Vivenda e também a cooperação, se que ainda existe para esse tipo de projetos, pode-se lograr vencer, em muitos casos, e ter a cobertura de água e saneamento em condições de qualidade. Por outro lado, se o governo local quer das pessoas têm que partir acesso ao serviço de água e saneamento, particularmente na área rural, onde temos menos recursos para poder atender aos requerimentos da população, por recursos que não conseguem fazer. Bom, eu quero agradecer a todos vocês por ter me atendido e ter me permitido apresentar essa pequena experiência que involucra o desenvolvimento da nossa localidade de água e saneamento. Muito obrigado, Sirene. Tem sido uma experiência inspiradora. Foi uma experiência enriquecedora e consideramos que não, que a limitação não são os recursos, o que impulsa é a decisão política e essas estratégias de boa governança que o senhor implementou. Muita sorte e obrigada por compartilhar conosco sua experiência. Muito obrigada, Reinaldo, pela sua participação. Obrigada, Nancy. E estivemos falando de um atributo de governança, a capacidade de resposta. E esses três componentes que dissemos que era a articulação intersetorial e territorial, dois, falou sobre o fortalecimento
das instituições locais, como a municipalidade, já vemos o que pode fazer a municipalidade fortalecida. Justamente nos comentava o Reinaldo na sua experiência. E três, o terceiro elemento de capacidade de resposta é a capacitação e certificação de capacidades de quem trabalha no setor. Então, é isso, um dos atributos de governança. Agora, vamos continuar com transparência, rendição, prestação de contas, anticorrupção e participação. E justamente vamos falar do que significa cada um destes atributos de governança, mas, sobretudo, vamos falar de ferramentas práticas. Como implementar transparência no marco do nosso projeto Água, Saneamento e Higiene. Vamos começar então com a transparência. Quando falamos de transparência, estamos falando dessas ações das organizações de setor público e privado para que a informação possa ser acessível. Qualquer indivíduo ou qualquer grupo interessado possa questioná-la, usá-la, possa usar toda essa informação como uma ferramenta para a participação, interação e a supervisão, para que possamos garantir que os objetivos tenham sido alcançados. As pessoas involucradas no projeto integral, transparentes, o primeiro é que eles mostrem informação acessível, os dados disponíveis, fáceis de encontrar. Além disso, esse grupo, esse consórcio, publica informações periódicas, então é gerada o relatório, o avanço do projeto e facilita a compreensão dos dados. A informação tem que ser clara, relevante e compreensível para todos. Não esses relatórios longos, cheios de tábuas e tabelas e gráficos, mas mostrem o que realmente interessa para esse grupo, que o gestor desse projeto possa compreender em que estado está o projeto e promover um entorno comunicativo, ou seja, canais de comunicação aberta, para que qualquer interessado possa fazer perguntas, comentários. Então, esta é uma característica típica de um projeto integral gestionado com boa governança e é transparente. Mas como fazemos isso, então? Vamos propor duas ferramentas. A primeira é aproveitar a tecnologia de informação e comunicação com a que atualmente contamos. Estamos nos referindo ao conjunto de ferramentas que tem como finalidade enviar informação de um lugar a outro, e podem ser todas as tecnologias, aplicações, páginas web, para que podem receber, armazenar, receber, processar e enviar informação. É importante que vejamos que na vida diária estamos aí presos ao Instagram e ao WhatsApp, e são essas ferramentas que podem nos ajudar nesse setor e que nos permitem uma administração mais eficiente e que facilita o acesso ao setor público. E esse acesso ao serviço público é o que chamamos o governo eletrônico. E justamente o governo eletrônico não se desenvolve de um dia para o outro. Isso tem fases que justamente podemos classificar como, primeiro, a presença. A maioria das organizações, não sabemos até que nível local, mas sim tem que ter uma presença onde eles possam dar uma informação básica. O segundo é a interação, onde possa haver uma comunicação direta com os cidadãos, logo a transação, onde os cidadãos podem fazer esses trâmites sem ter que ir até as oficinas.
E logo está a transformação, que implica esta reestruturação profunda da administração pública, onde pode ser integrado o serviço e melhorar a atenção. Para conseguir esta transição ao governo eletrônico, é essencial formular políticas públicas e facilitar essa adoção de boas práticas nesta gestão de informação. Pensem que usar esta tecnologia de informação e comunicação para os projetos melhora a divulgação, a informação e fortalece também a confiança entre os cidadãos e a instituição. Primeiro, esta é a primeira ferramenta de transparência. A segunda é mais simples e é chave, principalmente se trabalhamos em projetos rurais. O uso de infografias em campanhas de informação. As infografias são representações gráficas, visíveis, dados que podem ser colocados de forma clara e atrativa. A importância para os cidadãos é que eles podem entender essa informação de forma mais simples. Podemos usar as infografias de muitas formas. O básico é para apresentar os resultados, o que tínhamos antes e o que temos hoje. Nos permite simplificar conceitos, principalmente em zonas rurais onde não todos possam entender os termos técnicos, né? Então, pode ser feita de forma gráfica, mais simples, como é o sistema. Nos permite explicar processos e comparações visuais, diferença de dados, expressar as similitudes. Podemos fazer várias coisas e a diferença dos extensos relatórios, elas são mais efetivas para que a população possa entender a informação. Estas infografias aumentam a transparência da gestão e os recursos. E quem gestiona também implementa e planifica os projetos de saneamento e higiene. Então, este é o segundo atributo do qual falamos, que é a transparência, e tem duas ferramentas para melhorar a transparência nas suas iniciativas. Agora vamos falar de prestação de contas. Pensem no que significa prestação de contas. Significa que uma instituição, uma pessoa, deve responder por suas próprias ações. Isso significa que o cidadão comum pode analisar as ações realizadas e as decisões tomadas pelos líderes, pelas instituições públicas, pelos governos, e que eles sejam responsáveis pelo que fizeram ou pelo que deixaram de fazer. Vejam que, para poder ter uma prestação de contas, primeiro deve-se informar, logo tem que justificar-se aquilo que foi feito, e a terceira é ver a consequência. Portanto, se estamos falando de intervenções com boa governança para se destacar como um projeto no qual sim se prestam contas, o primeiro é que tem que haver um responsável claro, tem que haver uma pessoa, uma entidade clara, sabendo quem tem que render contas. Logo, tem que ser implementado regularmente revisões, uma auditoria externa, tem que identificar como estão sendo manejados os recursos e se há irregularidade, deve-se informar a respeito. Facilita também a análise da pessoa, do cidadão, e que quem pode criticar as decisões tomadas pela autoridade e se estão impactando o projeto ou não. Tem que haver estes procedimentos claros.
E o que acontece quando há uma irregularidade? Quais são as sanções? O que acontece, por exemplo, já sabemos que no caso de que haja um problema deste tipo, vemos aqui a quem não vai participar mais no projeto. Para fazer isto possível, vou apresentar-lhes duas ferramentas. Primeiro, saiu do diagnóstico que fizemos, mais ou menos em março, abril, quando conversamos com vocês e fizemos entrevistas e realizamos o estudo de escritório, era a necessidade de capacitar os órgãos subnacionais de controle. Isto é básico, porque estes órgãos são essenciais, porque um programa desenhado para melhorar a eficiência e efetividade destes órgãos de controle é chave para supervisar e fiscalizar o recurso público em projetos a nível subnacional. Dados importantes, então é fundamental assegurar que estes órgãos trabalhem com transparência e eficiência, especialmente se estamos falando de água, saneamento e higiene, que é uma coisa básica. E o fundamental é que as comunidades tenham acesso a isto. Pensando em como capacitar, pensemos em que tipo de informação estes órgãos precisam para supervisar e fiscalizar o uso dos recursos. Obviamente, vamos dar uma refrescada na auditoria e no controle, nos controles, na normativa relevante, na gestão de projetos em água, saneamento e higiene, na supervisão de projetos, metodologias de auditoria e também colaboração e comunicação. Não, você não tem que só ver e fiscalizar, mas tem que ser entendido o trabalho que tem sido feito. Então, isto temos que unir e temos que nos somar ao esforço de água, saneamento. Não só vai melhorar a eficiência, mas vai garantir que haja uma gestão responsável dos recursos. Cria-se um entorno em que os cidadãos possam ter mais confiança nos projetos que são levados a cabo. Esta é uma ferramenta. A segunda é de auditoria social. Essa auditoria social é relativamente fácil de entender. É o processo que os cidadãos organizados levam a cabo ações de monitoração, de avaliação da gestão pública. E o principal objetivo é garantir que os serviços sejam brindados de maneira eficiente e satisfatória, de acordo com suas demandas e suas expectativas. Esta auditoria não tem como objetivo nem nem quer substituir nenhuma auditoria contábil formal. Nós, como cidadãos, estamos financiando de alguma forma os projetos e queremos, através dos nossos impostos, e queremos ver que realmente isso esteja sendo realizado, né? Nas auditorias públicas, para que tenham êxito, tem que haver uma disposição de que o governo queira ser avaliado. Aí tem que haver um trabalho, aí tem que haver uma institucionalidade sólida no local, tem que ter autonomia para agir sem influência externa, tem que ter acesso à informação. Vemos como todos esses atributos vão um da mão do outro. Tem que ter certa formação técnica e apoio técnico para fazer os análises necessários. Já vimos estas duas ferramentas na prestação de contas. Capacitar os órgãos intersetoriais e a auditoria social. Agora vamos entrar num tema-chave que é o de anticorrupção, porque realmente a corrupção socava profundamente o esforço que é feito para que os mais vulneráveis e os mais necessitados
tenham acesso aos serviços mais básicos que vimos na aula passada. Vamos entender o que significa o trabalho anticorrupção. Em princípio, pensemos que anticorrupção são todas aquelas medidas que tomam as organizações internamente ou os governos a nível de Estado para reduzir o risco de corrupção. Mas também deve incluir a aplicação de sanções quando isso acontece. Existem dois tipos de anticorrupção: as preventivas e as reativas. Como preventiva, podemos pensar na educação, nos programas de cumprimento interno, a contínua capacitação, mostrar os efeitos terríveis que tem a corrupção sobre nossa sociedade ou sobre o projeto. E o que são as medidas reativas? São a capacidade de identificar o fato de que haja uma sanção e que haja uma consequência. Então, nosso projeto tem que contar, nossas intervenções devem contar com medidas preventivas para assegurar que os recursos sejam usados naquilo que foi planificado. Então, um projeto que está blindado para lutar contra a corrupção, o primeiro que implementa, no marco do projeto, existe um código, formalidades, procedimentos para prevenir a corrupção antes de que aconteça. Há normativas de conduta, facilita a denúncia de irregularidades. Há plataformas onde, se eu identifico a plataforma, eu vou e denuncio e depois eu tenho que assumir as consequências. Como evitamos essa complicidade com mecanismos de denúncia e irregularidade? Fomenta a transparência pressupostária. Como se usa o dinheiro público e acessível? E quando se deteta os fatos de corrupção, são ações claras e efetivas, e que os responsáveis possam se responsabilizar. Duas ferramentas que vocês podem incluir dentro da sua carteira de projetos. A primeira é a proteção de denunciantes, isto é básico. Evita a cumplicidade. E estas são as medidas que, basicamente, quando revela a gestão de recursos, assegurando que aquele que revele não enfrenta a represália, que todos nós temos. Então, tu não pode ter, por exemplo, uma linha telefônica anônima, você não pode ter plataformas em linha que permitam formular denúncias de valor municipal e proteger pública, oferecer um espaço seguro para deixar informações sobre práticas corruptas. Mas tem que contar um sistema que permita fazer denúncias e, posteriormente, um sistema que realmente proteja o denunciante e fomente essa confiança e essa transparência e permita a rendição de contas. Mas, por cima de tudo, empoderar as comunidades, permitindo que vocês joguem um papel ativo na supervisão dos projetos em água e saneamento e higiene que realmente afetam a sua própria vida. Tem uma segunda ferramenta que é muito interessante, e estes são os pactos de integridade. Provavelmente que alguns de vocês já saibam ao respeito, porque já estão sendo aplicados na América Latina. Basicamente, os pactos de integridade são contratos. São contratos que estão desenhados para estabelecer os direitos e obrigações de todas as partes dentro de um processo de adjudicação pública, antes, inclusive, de que seja entregado o dinheiro. Então, o seu principal objetivo é ter certeza de que todo o processo de contratação
a implementação seja limpo, seja eficaz e que se promova a transparência e se combata a corrupção. Então, em um pacto de integridade tem diferentes pessoas involucradas. A primeira parte está a entidade que está contratante, o executor, a municipalidade, por exemplo, e um monitor externo, que é o veedor. Esse monitor externo é realmente uma pessoa ou uma entidade completamente parcial, porque é externa o processo ou contratação. Na parte da licitação, além se suma todas as empresas licitadoras. Então, ali, eles declaram que não têm pagado soborno, que não serão, entendeu? Que os mecanismos para uma resolução de conflitos e dentro da execução, está ali involucrado. A entidade contratante e os contratistas. Mas a firma se compromete e aí o monitor e o vereador de que tudo funcione que seja conforme previsto. Então, o que que nós temos? Tem um componente que é o componente de o compromisso da entidade contratante de não aceitar sobornos e não e fazer sanções em caso de infração. Tem declaração de todos que não têm pagado, revelação de todos os pagos relacionados com a contratação, com a licitação, um a um, para a resolução de conflitos. E, de facto, como parte de outras partes do projeto, na América, no Centro-América, e convidamos você que conheça mais a respeito. Então, já temos duas ferramentas anticorrupção. E agora vamos falar sobre o quinto atributo de governança, que é a participação. Mas a participação é um tema que é delicado. Por quê? Porque tem muito zum zum a respeito, tem muita participação, tem uma reunião onde você convida as pessoas da comunidade, explica para eles e já, cheque. E, na verdade, isso não é participação. Participação é todas as partes interessadas, incluindo grupos marginalizados e de baixos recursos, que estejam involucrados de forma significativa, significativa na toma de decisões relacionadas ao uso, proteção, gestão e assignação das verbas. Então, ali se faz uma perguntinha, significativo. Então, os níveis de participação são assim como os que nós vimos na aula anterior dos níveis de água e saneamento. Vai uma escalita, vão com uma escada. O nível mais baixo é aquele que nós temos, digamos assim, que não utilizamos a maioria de nós, que é informar. Um informa, proporciona informação à pessoa da comunidade, e, bom, nós informamos, entenderam, não entenderam, mas estão informados. O segundo nível é a parte da consulta, que já estamos subindo um pouquinho mais. E aqui onde nós temos retroalimentação, aqui nós fazemos a consulta e escutamos com respeito o que opinam das nossas propostas, as decisões, etc. Agora a decisão é minha, então eu consulto, mas quem toma a decisão sou eu. E daí vem a parte, o seguinte nível, que é a colaboração. E aqui onde significa trabalhar como parceiro, como partes iguais, com os interessados, em cada aspecto que tem a ver com essa intervenção, com esse projeto. Tanto identificar o problema, por exemplo, de onde que está o problema, até as alternativas que podem ser apresentadas, que nós vamos fazer. E, finalmente, estão empoderar. E empoderar justamente é o que corresponde em nosso âmbito, porque empoderar significa dar o conhecimento
de capacitar eles, empoderar, para que eles possam colaborar de forma significativa. E, além disso, que eles possam tomar as suas próprias decisões, eles possam assumir a sua responsabilidade da toma de decisões do seu projeto. E isso, particularmente, é muito importante no setor de água, saneamento e higiene rural, porque, no final de contas, são tantas as comunidades que, afinal de contas, vão ficar muitos encarregados do seu próprio sistema. Então, não é suficiente com informar, não é suficiente consultar. E provavelmente não todas as comunidades estejam agora em capacidade de colaborar como parceiros. Tem que empoderar, tem que dar um empoderamento. Então, justamente um projeto que se destaque por esse atributo de participação é um projeto participativo. A primeira coisa é que involucra todas as partes interessadas, facilita que os mais vulneráveis, os mais quietos e calados tenham voz no processo de toma de decisões e facilitando a cocriação de soluções, as comunidades se involucram ativamente no ensino, tendo certeza que refleta as suas necessidades, faz consultas contínuas, se fazem workshops, atividades, reuniões, onde eles possam realmente se expressar. E também promovem essa capacitação de forma tal que tenhamos a certeza que, uma vez acabada a intervenção, e que estão empoderados para poder continuar indo para frente e se mantenha com a infraestrutura, e assim o projeto não morre. Então, tem muitas ferramentas para ter a certeza da participação das intervenções. Uma delas é uma delas é a audiência cidadã, que são reuniões onde cidadãos expressam suas opiniões, fazem perguntas, aportam ideias relacionadas com água, saneamento e também higiene, e quienes podem vir. Então, evidentemente, os cidadãos, os líderes comunitários, os representantes das organizações da sociedade civil, os funcionários governamentais, e ali se cria essa conversação, essa discussão, não para apresentá-los, mas para que eles possam nos dizer o que que eles opinam, quais são os seus interesses, as suas motivações, as suas prioridades. Também nós temos os conselhos comunitários de água, que nós temos visto que nos propôs, o Nancy também, o também Reinaldo falou a respeito disso, que são essas estruturas organizativas que permitem aos membros da comunidade participar ativamente na planificação, na implementação e no monitoreio do projeto. Mas, para que esses conselhos comunitários de água sejam tenha sucesso, tem que ter uma estrutura organizativa que seja clara, que a população precisa ter acesso à informação relevante, precisamos de uma capacitação dos membros para que eles possam contribuir, como nós tínhamos dito, de forma significativa à planificação destas iniciativas em água, saneamento e higiene, e também é fundamental que as autoridades locais mantenhamos esse compromisso genuíno de considerar as recomendações do Conselho, ok? Então, dá uma olhada aí o que nós tínhamos feito durante a aula de hoje é tentar vamos dizer assim, é como tirar, digamos, seja muito mais prática, que não seja um mistério, não seja tão mística. Então, temos visto ferramentas, estratégias, capacidade de resposta, como também transparência, como rendição de orçamentos, participação e anticorrupção. E nós somos, por exemplo, das ferramentas que transparência, rendição de contas, anticorrupção e participação das TRAP, dessas ferramentas, temos apresentado somente 8, mas tem muitas, muitas mais. E eu quero fazer questão e menção, e particularmente lembrar a todos vocês que na seção 2, que é esta, MS, não, M2, S2 do dia 20 do dia 9, vocês têm ali uma biblioteca que é muito valiosa, com informação sobre a governança, mas aqui nós temos colocado 3 caixas de ferramentas,
para a gestão da integridade. Quer dizer, ferramentas em transparência, em rendição de contas, em anticorrupção e em participação. Por exemplo, aqui está este caderno 2B, tem ferramentas de capacitação da simplificada e intersustentável de projetos municipais, que desenvolvimento Simon Joncourt, que é um dos nossos facilitadores aqui, que tem 47 ferramentas de boa governança. E nós temos aqui a caixa de ferramentas do consórcio de integridade, que está feito por Win, Cewas e Siwi, que tem 58 ferramentas. Então, nós temos aqui, originalmente está em espanhol, temos feito uma tradução em francês e em português, e na verdade, convidamos vocês a que vocês realmente dá uma olhada aí, dá uma entrada aí para ver as diferentes ferramentas que só nós temos apresentado 8 dessas ferramentas TRAP até hoje. Tem alguma pergunta até agora? Bom, muito bem. Então, pense que agora vamos fazer um exercício, que é a segunda parte do projeto de curso que vocês estão fazendo. E eu vou fazer um exemplo de como funciona esse exercício através de um caso que é conhecido como Macondo. Macondo é um povinho rural da América Latina que está habitado por aproximadamente umas 500 pessoas. Sua população se dedica principalmente na agricultura e tem um centro poblado, mora aproximadamente 50% da população e o resto tem moradias que é 30% e daí casas dispersas por aí. Pela falta de atenção das autoridades de Macondo, a comunidade tem que se organizar. Isso me imagino que para vocês, digamos, é o mesmo cenário, já estão acostumados. A comunidade se organiza porque não tem água. Então, isso foi há 20 anos atrás. Fizeram um sistema de abastecimento de água com mangueiras, assim, com gravidade que é 80% da população. Sistema de água. Mas tem as suas deficiências. Tem Pedro Fontaneiro que tem que subir a montanha cada vez que chove um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque se desmancha, tem fuga, tem corte no serviço, tem na época da chuva, ou quando tem esses deslizamentos e esse tipo de coisa que estraga. Então, esse sistema é gestionado através de uma associação comunal, que chama nesse país Aqueduto Rural, que tem 5 membros. E os usuários pagam pelo serviço. E, com as despesas, às vezes, eles não têm um sistema de saneamento, que também será um caso parecido que vocês administram. Então, nenhum dos habitantes conta com um sistema de saneamento adequado. Quer dizer, todos têm banhos, mas a tuberia vai direto à cachoeira e à quebrada, ao riacho. Então, isso evidentemente representa um desafio importante aí para a saúde pública, tanto dessa comunidade como para os que estão água abaixo. Então, recentemente, graças ao Programa Nacional, a Municipalidade de Macondo, não os 5, não da associação, mas a municipalidade, Recebeu 350 mil dólares para um projeto com o objetivo de melhorar o sistema de água e saneamento e higiene. Então, o que acontece? 350 mil dólares aqui nunca houve. Então, vamos fazer uma avaliação da situação atual. Vamos fazer uma avaliação rápida da governança. Vamos fazer um diagnóstico e vamos ver como está a capacitação de resposta. Como estão os níveis de transparência, de rendição de contas, de prestação de contas? Então, vamos ver que a capacidade de resposta, a pontuação foi 3. Se bem existem alguns mecanismos de coordenação e
entre as partes involucradas, a oportunidade de melhora. Por exemplo, se se integram melhor os esforços e se fomenta a participação. A transparência teve uma pontuação de 2 sobre 5, foi reprovado. Isso mostra que a informação sobre o projeto de água é limitada ou não está acessível à população. Isso cria uma grande brecha na compreensão de que deve ter a comunidade para saber se os resultados são esperados e se os recursos que estão usando estão bem ou não. Logo, na prestação de contas e anticorrupção, baixo, 0, 1, muito mal. Por quê? Porque os cidadãos não têm mecanismos para exigir que as autoridades respondam sobre seus recursos. E aqui se abre um risco de que, basicamente, leve-se ao lugar práticas que não são íntegras. Isto, evidentemente, tem uma atenção urgente, tanto em prestação de contas como em anticorrupção. E logo vemos que a pontuação de participação diz que devem haver esforços para envolver a comunidade, porque os que existem não foram suficientes. Mas assim, como diria meu professor de matemática de óculos, o problema é na prestação de contas e na anticorrupção. Então, o que acontece? Nós precisamos fazer alguma coisa a respeito. E, portanto, vamos decidir que parte do projeto e parte do que significa a intervenção é instalação ou implementação de medidas para melhorar a governança no projeto de Macondo. Por quê? Porque do que serve entregar dinheiro se sabemos que o problema está na prestação de contas e em anticorrupção? Então, eles aí em Macondo, para melhorar essa prestação de contas, selecionaram as auditorias sociais. E para a anticorrupção, a ferramenta de pactos de integridade. Então, aí vocês veem que, com as auditorias sociais, tem a oportunidade ou dá oportunidade aos cidadãos de avaliar a gestão, pelo menos de ver que tem que fomentar a prestação de contas e tem que dizer também que em Macondo havia um advogado que ajudava. E no pacto de integridade, tiveram que fazer acordos com uma ONG externa, com a qual possam assinar entre o governo, os cidadãos e a instituição, possam levar a cabo o projeto. Decidiram em Macondo que vão começar com o governo eletrônico e decidiram implementar essa tecnologia de informação para melhorar a transparência e a participação, e para melhorar a participação, fazer audiências cidadãs, assim como nós estamos mostrando agora isto para vocês. Vocês vão fazer alguma coisa semelhante nos seus casos de estudo. Então, isso é parte do seu projeto do curso. Vocês vão descarregar o mesmo documento que vocês já trabalharam na documentação. Vamos ver se o conseguimos aqui no project, e projeto em português. Eu vou trabalhar com o de espanhol. Se nós descemos aqui e descarregamos esta plantilha em Word, nessa vamos trabalhar com a argumentação.
Isto já deveria estar iniciado, mas se vocês descem um pouquinho, vocês vão encontrar com esta matriz. Basicamente, aqui temos 5 tabelas. Por que 5 tabelas? Porque são 5 os atributos da governança. Cada um deles, como vocês podem ver, vão perguntar nas suas iniciativas, nos seus projetos de água, saneamento, higiene rural, o que vocês conhecem no dia a dia das intervenções. Existem mecanismos estabelecidos para a coordenação entre diferentes instituições? Aí começa o debate. Isto tem que ser feito de forma grupal. Então, nós gostamos muito das escadas, dos níveis. O nível mais baixo é a pontuação 1. Não existem mecanismos. E o nível mais alto é que sim, a coordenação é integral e altamente efetiva. Se vocês, por exemplo, debatindo, e olho, que são muitas as perguntas, não fiquem numa só, vocês têm que definir quais seriam, e se é, por exemplo, alguns exemplos de coordenação que são esporádicos, não sistemáticos, aqui vocês colocam o número 2, porque corresponde à pontuação 2. E assim, vocês vão um por um. Não fiquem só numa pergunta, porque são 5. As autoridades recebem capacitação? Isso aportou a Nancy. E a articulação? Não há um sistema. Ou sim, a articulação é efetiva. Então, vocês vão dando a pontuação e um de vocês vai calcular a pontuação aqui final. De 1 a 5. E assim vão com a transparência, com a prestação de contas, com a participação e com a anticorrupção. Vocês basicamente vão fazer uma avaliação de acordo com a sua percepção de como está a governança nos projetos de água, saneamento e higiene em áreas rurais em seus países. E logo vamos à seção 2C, que é o resumo, e aqui justamente vocês analisam e escrevem essa pontuação. E isso tem que ser feito com a prioridade, isso vai mostrar a prioridade aonde nós temos que enfocar, e evidentemente, isso é o que está pior aqui, e aqui nós vamos enfocar, sem deixar de lado o resto, mas vamos identificar quais são as prioridades. Vocês vão priorizar onde vão colocar o seu enfoque. Baseado nessa priorização, não marquem muitos X, porque quem muito abarca pouco consegue fazer. Vão na última tabela, 2B, e revisem as ferramentas que nós já lhes mostramos na aula. Aqui, se é relevante, é fácil de implementar, e se há disponibilidade de recursos, se requer muito recurso ou não, e aí sim teria sentido para o marco dos projetos dos países de vocês. E assim vocês vão nos contar quais são as áreas de melhora priorizadas e que ferramentas de fortalecimento vocês propõem que deveriam ser implementadas no contexto do país de cada um de vocês para os governantes. Como não temos muito tempo, temos 40 minutos para iniciar este análise em bruto. E logo vocês terão oportunidade de fazer a seleção e vamos ver se temos tempo ou não, tá certo? Então, tá claro o que vamos fazer? No mesmo documento, vocês podem encontrar as tabelas para começar a trabalhar. Neste caso, vamos, todos os brasileiros no meu grupo, todos os haitianos no grupo do Simão,
e logo nos vemos para começar o trabalho. Luiz, mande-nos antes que acabe o nosso. Oi, Luiz. Tudo bem? Ah, em, muy bien. Entonces vamos a continuar con, a ver, con el cierre de Vamos continuar com o fechamento da sessão, não sem antes perguntar-lhes como, como foi, por exemplo, no Brasil. Eu sei que no grupo número 2 acabou o exercício de avaliação. E eu gostaria, bom, gostaríamos, dois do Brasil que viram o que acharam do exercício. José, o que é que você queria comentar? Eu sou do grupo 2 e a plataforma me botou no grupo 1. Não, estamos todos juntos agora Ah, tá todo na mundo junto. plenária, sim, Ah, estamos tá todos ótimo, aqui, tá tá ótimo. ótimo, não tem Obrigado. problema, não, estamos todos. Tá bom, Eu, obrigado. eu pensei que você queria falar para a gente o que você encontraram, como pareceu, como foi tudo no exercício. Não, a avaliação ela foi de muita responsabilidade, pô. Haja vista a gente está avaliando o papel do Estado, né? Que seria o papel do Estado. Mas não tivemos dificuldade de identificar as brechas, com relação à avaliação, não. Ujú, ujú. Bien, bien, bien. Dice que fue, digamos, complicado y de mucha responsabilidad porque se estaba evaluando justamente al Estado. Muy bien, entonces hay otro grupo que quisiera comentar cómo fue el Existe ejercicio. outro grupo que queira comentar o exercício, o que acharam, onde tem as suas debilidades, onde tem que colocar os maiores esforços. Professora, vamos lá. A gente não conseguiu concluir, aqui é Jackson, né, do grupo 1, Brasil 1. A gente não conseguiu concluir toda a atividade. Acho que paramos aqui na tabela 4, que é a de participação, certo? Mas, seguindo, começando aqui da tabela 1, a ferramenta de avaliação de atributos e governança, a capacidade de resposta, a gente chegou na nota, que a gente também ficou na dúvida, né? 1, por fração, né? 1,66, né? Somando, avaliando as três perguntas, aí chegamos nessa pontuação. É um desafio para a gente, porque, né, nós temos aqui colegas de várias regiões, né, e cada um com uma particularidade diferente. Aí por isso que às vezes acabou a gente extrapolando um pouco o tempo, mas aí chegamos nessa avaliação, nessa pontuação, certo? Na de transparência, referente à transparência, nós chegamos também numa pontuação média de 2, tá? Considerando as três perguntas, a discussão do grupo. Na tabela referente à prestação de contas, nós chegamos na média, na pontuação média de 3,67, certo? Porque existe, né, alguns mecanismos, mas em alguns locais não funcionam bem, enfim. E na tabela 4, participação, a gente só conseguiu responder a primeira pergunta, né? Referente a existe um espaço formais para os cidadãos expressarem suas opiniões. Aí a gente chegou numa pontuação aqui em discussão 3, certo? Mas as demais perguntas a gente não conseguiu finalizar. Ya. Aí, se tiver algum espaço depois, tá? Sí. Sí, el ejercicio es largo. Jackson nos O comentaba. exercício é longo, o Jackson Comentando os comentários que tinham tido, não é tão fácil fazer avaliação, porque Brasil é grande, igual que Peru, igual que Tendrá su Bolívia, e experiencia. cada um tem a sua própria experiência, na sua região, na sua própria realidade. Mas, além disso, conseguimos fazer uma imagem onde como estão se implementando esses atributos dentro do marco dos projetos.
compartilhar um pouco o que nós discutimos lá, até para o pessoal também do outro grupo ter uma ideia, para ver se a gente foi mais ou menos na mesma linha de pensamento com relação às respostas. Há tempo para isso? Bueno, la verdad es que tenemos 3 minutos. Na verdade, nós temos 3 minutos somente ah, para fazer o exercício, então, na verdade. Achei assim, muito interessante a Una cosita, metodologia. una cosita. A Miguel y Karina, ¿cómo hacemos para que el resto entienda? Hay que cambiarse los que están. Sí, no, te explico. Lo que Miguel está traduciendo al español. Aqui da Bahia, para quem ainda não se acostumou, familiarizou, né? Eu achei a metodologia muito boa, tá? Utilizada para a gente levantar assim, essas informações. Eu creio que se a gente tivesse mais tempo, seria enriquecedor as discussões, mas a gente sabe que, por conta do treinamento, não tem como você ter mais tempo do que o que nós usamos. Aí, para a capacidade de resposta, nossa pontuação média foi 2. Com relação à transparência, 2,3. Com relação à participação, também 2,3. Com relação à prestação de contas, 3. E com a anticorrupção, 2. E aí, a priorização do grupo foi com relação à capacidade de resposta, participação e anticorrupção. Mas aí foi justamente no momento que encerrou, a gente estava na discussão sobre a parte final, né? E se a gente continuaria com essas 3 prioridades, ou se o fato de você priorizar, por exemplo, participação, não iria ser, de certa forma, estar combatendo a questão da anticorrupção e da falta de transparência. Então, discutimos até esse ponto aí e não conseguimos finalizar, assim como da outra equipe também, por conta do tempo das discussões. Obrigado. No, pero muy bien, Carlos. Não, mas Muito muito bem, bem, muito obrigado. Carlos e Jackson, dos grupos do Brasil. Agora, temos tempo até dia 22 de outubro, e em qualquer momento que vocês tenham a oportunidade de se reunir como equipe, é genial que vocês terminem o exercício. E quem sabe você pode se mobilizar desde esta capacitação e vai haver uma mudança e um fortalecimento na governança com essas medidas. Então, sou estrita com os tempos e eu gostaria muito que houvesse a oportunidade de fazer a última atividade que temos, que seria lembrá-los que hoje tivemos o tema da governança, capacidade de resposta e transparência e prestação de contas. E, portanto, vocês estão vendo a minha tela, sim, na plataforma. Aqui, mais uma vez, vão até o menu da esquerda, onde se lê a palavra survey. E aí, o Luiz preparou a retroalimentação do dia de hoje. Aí, aqui está o link em espanhol, em francês e em português, para que vocês possam dar o seu feedback sobre a satisfação da sessão, respeito à relevância e o conteúdo do material de apoio que vocês tiveram e a satisfação, e, em geral, respeito à sessão. Aberto. Vocês podem preencher isso logo mais. Então, lembrem-se que esta sessão 2 do projeto do curso faz parte da avaliação. Se não terminaram, não se preocupem, temos até terça, 22 de outubro. Lembrem-se que na quarta-feira, 23 de outubro, vamos apresentar o projeto num foro de intercâmbio super simpático, onde vamos ter a oportunidade de apresentar todos os projetos. E lembrem-se que serão avaliados os projetos de vocês mesmos. Então, se vocês querem ver e revisar o projeto com seus grupos, façam isso. Nos vemos na próxima
Não, na próxima quarta-feira, dia 25, sim, sim, dia 25, quarta-feira, na próxima, na próxima quarta, 25, nos vemos na próxima quarta, 25. O curso é quartas e sextas, à mesma hora, 9 da manhã, Peru, 10 da manhã, Bolívia e Haiti, e 11, Brasil. E damos a todos vocês, agradecemos a todos vocês pela sua atenção e o tempo de dedicação e desejamos um bom fim de semana. Obrigada por participar. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego todos. Hasta luego, gracias.